Quando eu, maravilhado, paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a beleza do céu estrelado a declarar ao mundo seu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, vamos estudar mais uma lição. A lição de hoje tem como título A Lei Promulgada através da Escrita, a terceira promulgação. Estamos nessa sequência de estudos sobre a lei editada e colocada à nossa disposição para melhor servirmos o Deus eterno, o nosso Deus. Hoje nós vamos ver como o Senhor deixou escrito para nós os principais, vamos assim dizer, artigos da lei. E nossa oração nessa manhã é que o Espírito Santo do Senhor esteja nos clareando a mente para entendermos o que o Senhor quer nos dizer através da sua palavra. A todos vocês, um bom proveito no estudo da palavra e sempre fico à disposição. Se houver alguma questão, alguma dúvida que possamos ajudar, não deixe de nos procurar. A nossa disposição é real, nós temos desejos de ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Que Deus nos abençoe. Vejamos os versículos da semana. Eu gostaria muito de estar junto para ver e ouvir dos irmãos aqueles versículos que destacaram durante as leituras. Mas como isso não é possível, eu vou passar o que eu separei. Então, na segunda-feira, eu separei Romanos capítulo 7, versículo 12. E aqui nós temos a informação de que a lei é santa. A lei é boa quando utilizada de modo legítimo, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. E quando nós falamos de lei, nós estamos pensando na palavra do Senhor Deus, transmitida através de Moisés. Mas é sempre também interessante observarmos que nós, como igreja, não vivemos sob a tutela da lei como meio de salvação. Nós somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor através do nosso amado Jesus, que se deu por nós ali na cruz do Calvário. Portanto, a lei mosaica ela era vista sobre pelo menos 3 grandes grupos, que é a lei civil, a lei moral e a lei religiosa, ou a lei de cerimônias, a lei cerimonial. O aspecto da lei civil não se aplica especificamente à igreja. A parte moral, sim, não tenhamos dúvida de que ela é perpétua, ela é uma cláusula que nós não podemos deixar de observar, as leis morais. Agora, as leis cerimoniais, nós vamos ver que essas leis, elas foram, não é que elas foram abolidas, mas
com o advento da igreja, elas deixaram de ser observadas por aqueles que se convertem a Cristo. Tá? Então, a lei ela é santa, sim, a lei em todos os seus, em sua amplitude, ela é santa. Mas nós temos que estar atento em que situação a lei se aplica a nós como igreja. Na terça-feira, Salmo 19, versículo 7, esse texto é um texto que já temos citado nas lições anteriores e vamos citar novamente hoje, no término desta lição. E eu separei o versículo 7, porque aqui nós temos a informação preciosa de que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É muito bom saber que, observando a lei do Senhor, temos a nossa alma restaurada. Na quarta-feira, Deuteronômio capítulo 20, versículo 9, nesse texto de Deuteronômio, o que eu observo aqui, meus irmãos, é que na parte da lei civil, a divulgação era feita pelos oficiais do povo, eles ali instruíam os soldados, né, como deveriam agir, caso algum deles, como está no versículo 5, tivesse edificado uma casa e ainda não a consagrou, ele precisava ir primeiro resolver essa questão e assim outros assuntos. Então a lei ela era divulgada tanto pelos oficiais, como pelos sacerdotes, como pelos profetas, cada um buscando dar ênfase naquela área que ele era responsável, que ele era mais zeloso por aquela questão. Na quinta-feira eu separei Romanos capítulo 8, versículo 2. E aqui nós temos essa informação de Paulo muito preciosa, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lembra que eu falei logo no início, lá na lição de segunda-feira, né? Nós temos uma lei específica para a igreja. Ela é específica, embora ela traga também os conceitos das leis morais, mas ela é uma lei que nos livrou da lei do pecado e da morte. É um assunto muito profundo para se abordar assim, dessa maneira tão rápida, mas fica aí, já que estava no texto da lição, eu separei esse versículo, o versículo 2. Na sexta-feira, Efésios 2:15, Cristo Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Lembra que eu falei? A lei religiosa ela é específica para os judeus. Eles precisavam cumprir certos ritos, certas obrigações, como os sacrifícios, por exemplo, né? E isso em Cristo foi abolido. Hoje nós temos um novo caminho, uma nova direção, certo? E na lição de sábado, o texto que eu separei é Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Nesse texto, nós lemos que também também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Nesse texto de Ezequiel, está bem claro que os sábados foram estabelecidos por Deus para servirem de sinal entre Deus e o seu povo judeu, para que eles soubessem que Ele era o Senhor que os santificava. Acrescentando a esse texto de Ezequiel, voltando lá para Êxodo, nós podemos ler no capítulo 31, versículo 16, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações.
Então, esta é a lei cerimonial que não foi revogada no que diz respeito aos judeus. Ela continua sendo observada, porque para eles o Messias ainda há de vir. Ao contrário, nós já entendemos por diversas evidências que Cristo já veio, o Messias já veio, e ele estabeleceu para nós um novo parâmetro. Portanto, foram essas lições durante a semana, e o nosso desejo é que elas possam ter nos ajudado a cada um de vocês a se debruçarem mais sobre nesse entendimento desse tema profundo, que realmente não é um tema simples de ser entendido. É a questão da lei que Deus estabeleceu, que Deus outorgou. O nosso textuário está em dois textos, Êxodo 24:12 e 1 João 3, versículo 4. Vamos ler Êxodo 24:12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que o Senhor nos abençoe com esse texto áureo, né? E nós vamos abordar mais um pouquinho sobre esse texto de Êxodo capítulo 24, versículo 12. O nosso estudo está fundamentado em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Gostaria que todos pudessem manter suas Bíblias abertas, porque hoje nós vamos estudar bastante assim, focado nos versículos contidos nesse texto. Dividimos o nosso estudo em 5 itens. Primeiro, Deus chama Moisés ao Monte Sinai, Êxodo 24:12, que é o texto áureo que nós acabamos de ler. Segundo, Moisés regressa do monte com as 2 tábuas da lei, Êxodo 32:15 e 16. Terceiro, Moisés quebra as 2 tábuas por causa da rebeldia do povo, Êxodo 32:19. Quarto, Deus escreve novamente os mandamentos, Êxodo 34:1 e 34:4. E no quinto item, nós vamos procurar fazer um breve comentário sobre os 10 mandamentos descritos em Êxodo 20, 1 a 17, que é exatamente o texto marcado para o estudo da nossa lição. Podemos observar, meus amados irmãos, o carinho do nosso Senhor com o seu povo. Nesse texto de Êxodo 24, versículo 12, o Senhor disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Muito comovente ver o cuidado do Senhor Deus em colocar por escrito tudo aquilo que já vem sendo anunciado, seja através da natureza, seja através da consciência, como já estudamos. Agora, o Senhor, com o seu próprio dedo, escreve naquelas 2 tábuas de pedra a lei. E para isso ele chamou Moisés para que subisse ao monte e lá
recebesse de Deus esse tesouro maravilhoso que é a lei do Senhor. Nós lemos em Êxodo capítulo 32, versículo 15 e 16, quando Moisés regressa do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Eu acho isso aqui uma informação muito interessante também, porque o Senhor Deus aproveitou bem aquela pedra e escreveu de ambos os lados a lei que ele queria que fosse perpetuada no coração do povo. E o versículo 16 diz que as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Eu apanhei esses textos porque eu sei que talvez alguns dos nossos irmãos que estão estudando este assunto não saibam dessas informações. Como que a lei escrita, a lei de Moisés escrita, chegou até nós, através da mão do próprio Deus, escrevendo em tábuas de pedra. Infelizmente, nós observamos no terceiro item que o pecado sempre esteve presente na vida do homem, sempre. E nesse mesmo capítulo de Êxodo, quando Moisés regressa com aquelas 2 tábuas de pedra, ele fica muito aborrecido, ele fica transtornado ao ver que o povo estava adorando um ídolo, adorando aquela bezerro de ouro que havia sido construído na sua ausência. Diz o texto que Moisés viu o povo desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Essa situação levou Moisés a quebrar aquelas tábuas, como está no versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Podemos imaginar o sofrimento, a tristeza, a decepção desse servo de Deus, de ter recebido das mãos de Deus aquelas tábuas e agora encontrar o povo naquela situação. Infelizmente, estas rebeldias ainda acontecem em nossos dias. Deus é um Deus misericordioso. É claro que ele agiu em disciplina àqueles rebeldes, mas ele não deixou de, novamente, escrever os seus mandamentos em outras tábuas de pedra, como nós lemos no capítulo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Versículo 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara,
levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Mais uma oportunidade o nosso Deus concede a Moisés e ao povo de ter escrito pelas suas próprias mãos aqueles mandamentos que nós vamos agora esmiuçá-los um pouco. Eu deixo aqui com os queridos irmãos essas breves informações. Ela não faz parte do corpo da lição, mas eu achei por bem destacar como foi esse processo da escrita, como esse processo foi doloroso para Moisés, como Deus foi paciente com Moisés e com o povo. Assim é o nosso Deus ainda em nossos dias. Ele é um Deus de paciência, é um Deus de muita tolerância com o seu povo. Embora ele não suporta o pecado, mas ele ama o povo que ele criou, que ele formou para ser exclusivamente seu. Nesse quinto item, eu quero brevemente, porque eu sei que o tempo não é muito extenso e também não quero cansar os meus prezados irmãos, esse é um assunto que precisa ser estudado com mais tempo e até mesmo de uma maneira assim mais presencial. Mas eu vou passar para vocês este breve comentário sobre os 10 mandamentos descritos em Êxodo capítulo 20, que eu pedi a vocês para deixarem suas Bíblias abertas. Exatamente por causa disso que nós vamos agora esmiuçar esse assunto. Antes eu quero lembrar que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, nosso amado Jesus, ele deixa claro que a lei, os escritos da lei, conhecido como Torá, e os livros proféticos, escritos pelos profetas, não foram revogados quando o Senhor esteve aqui entre nós. Ele não veio para revogar, mas veio para cumprir. É claro que ele veio para cumprir a lei, mas também ele veio para dar uma nova direção naquilo que fosse necessário. Ok? Então vamos lá. O primeiro versículo aí de Êxodo capítulo 20 diz que Deus falou todas estas palavras. Então o que nós vamos daqui para frente observar foram palavras de Deus ditas a Moisés e que estão escritas aqui nesse texto de Êxodo. Eu não posso dizer que são essas palavras que estavam na pedra. Eu até imagino que na pedra estavam, assim, bem resumida os assuntos. Quer dizer, é uma imaginação, porque os mandamentos não são apenas 10, são, segundo alguns, mais de 600 itens compõem esse grupo de mandamentos. Portanto, Deus disse essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, agora ele apresenta o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, prestem bem atenção: não terás outros deuses diante de mim. O que Deus requer do seu povo, tanto lá dos antigos, dos nossos antepassados, judeus,
e requer de nós hoje é que nós não tenhamos outro Deus diante dele. Nós precisamos dar exclusividade a ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo escreve: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Ainda Efésios 4, 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ainda 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu creio que esses textos são mais do que suficientes para enfatizar que não podemos jamais imaginar ter entre nós e no nosso coração um outro Deus que não o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus dos nossos irmãos do passado, o Deus que enviou o seu amado Filho a este mundo. E questão muito assim, às vezes, comentada, é que as pessoas acham que nós, cristãos, transgredimos esse mandamento porque, além do Deus Pai, nós adoramos o Deus Filho. Mas essa questão ela é muito clara quando o Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então não existe dois deuses para nós. No conceito da divindade, as três pessoas se unem em um único Deus. Eu e o Pai somos um. Nós vamos estudar na lição da próxima semana a divindade Cristo, a divindade de Cristo, a lei promulgada através dessa divindade. Nós vamos ver lá em João capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: no princípio era o verbo se referindo ao Senhor Jesus, e o verbo estava com Deus, quer dizer, o Senhor estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não há dois deuses, é um único Deus, o verbo era Deus. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, meus amados irmãos, é tranquilo para nós, e espero que seja tranquilo para todos vocês, que não temos outro Deus a não ser o nosso Deus que está nos céus, que muitas vezes se nos apresenta como o Deus Pai, como Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Bom, esse é o primeiro mandamento. Acho que está claro. Vamos ao segundo. Não farás para ti imagem de escultura, preste bem atenção, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja aí, versículo 4. Versículo 5. Não as adorarás, quer dizer, as imagens de escultura, né? Nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, meus amados irmãos, o Senhor Deus sempre bateu nessa tecla da idolatria. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 2,
2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, ele pergunta: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Lembram que quando Moisés desceu do monte com as tábuas pela primeira vez, o que ele viu? O povo adorando um ídolo. Que ídolo foi aquele? Um bezerro de ouro. Eles mandaram construir aquele ídolo e passaram a adorar aquele ídolo. Mas nós somos ensinados que nós não podemos adorar nenhum tipo de ídolo, porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, eu quero deixar bem enfatizado, quando vocês se depararem com pessoas que ainda têm dificuldade em se desvencilhar de ídolos, saiba explicar-lhes com muito cuidado que a idolatria não é recebida de bons olhos pelo nosso Deus. Pelo contrário, ele nos diz com bastante clareza: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, tá bom? Ok? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esta advertência do Senhor nos faz pensar na reverência que precisamos dedicar ao nosso Deus. O nome do Senhor é sagrado, deve ser respeitado. Nós não devemos usar o nome do Senhor em juramentos, né? Ou em outras falas. Precisamos tomar cuidado, qualquer motivo falando Deus, e é um nome tão respeitoso que nós precisamos tomar cuidado, porque ele estabeleceu isso como um terceiro mandamento. E o escritor de Tiago escreve no capítulo 5, versículo 12: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Não vamos usar o nome do Senhor Deus em vão, nos nossos falar, no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, tomarmos cuidado. Às vezes falamos sem perceber, mas precisamos cuidar para evitar ficar falando em vão o nome do Senhor. Esse é o terceiro mandamento. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Versículo 8, como está aí na sua Bíblia, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Ele vai citando aqui, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. A ordem do Senhor é muito clara: não trabalharás no dia de sábado, porque foi um dia que o Senhor separou para o santificar. Esse assunto de sábado muitas vezes tem trazido também certas dificuldades de entendimento. E eu quero voltar ao assunto. Como igreja, nós temos um outro parâmetro, porque o sábado foi um sinal, como já vimos, entre Deus, nós citamos isso no texto da lição da semana, foi um sinal dado entre Deus e os homens, na lição de sábado, né?
Também lhes, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Ezequiel 20, 13. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Portanto, meus amados irmãos, o sábado é um sinal para os judeus observarem. Êxodo capítulo 31, versículo 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua na sua geração. Em Marcos capítulo 2, versículo 27, o Senhor Jesus diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Nós temos, como já falei, uma nova direção. Como igreja, nós, seguindo o costume dos nossos irmãos primitivos, da igreja primitiva, nós separamos o primeiro dia da semana como um dia dedicado ao Senhor, porque foi o dia em que ele ressuscitou. Então, como igreja, nós temos essa visão de que o dia do Senhor foi o dia que ele ressuscitou. E tal como a lei determina de se cuidar do sábado, nós precisamos também nos cuidar do dia do Senhor. Eu lembro quando criança, ouvia irmãos ensinadores sendo muito claro a respeito do crente que se ocupa com o trabalho no dia do Senhor, aconselhando-os a não fazerem isso, porque é um dia que deve ser separado para o culto, separado para a adoração. Portanto, esse é o quarto mandamento. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Está aí na sua Bíblia, né? Para que se prolongue os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. Olha, meus amados, esse mandamento precisa continuar sendo observado. Esse é aquele mandamento que faz parte daquele conjunto de leis que nós temos que obedecer, as leis morais. Obedecer esses mandamentos faz parte da igreja. Ensinar a honrar pai e mãe. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É lamentável pensar que há muitos filhos que não estão honrando seus pais. É lamentável. Sexto mandamento: não matarás. E o nosso Senhor Jesus, ele acrescenta a esse mandamento um comentário. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 21, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Então, Jesus estende a ideia de matar além da ideia de tirar a vida.
Matar aqui é a ira contra o irmão, é aquela raiva, aquele desprezo, aquele descaso. Jesus cita como matar aquele que insulta o seu irmão. Então, ele estende esse mandamento a esses detalhes que muitas vezes ficam desapercebidos. E é verdade isso que o Senhor tem nos dito. A língua muitas vezes fere mais do que uma espada. Portanto, tomemos cuidado, muito cuidado, para não matar o nosso irmão de desgosto, não matar o nosso próximo de tristeza, né? Que o Senhor nos ajude. Agora eu quero fazer uma observação sobre essa questão de não matar. Já ouvi essa pergunta em outras ocasiões e talvez alguns de vocês estão fazendo, mas e como é que fica quando a pessoa está, digamos assim, numa guerra e infelizmente tiver que atirar contra um inimigo? Olha, perdão, as Escrituras nos diz lá em Jeremias, capítulo 22, versículo 3, assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais o estrangeiro, nem a órfão, nem a viúva. Não façais violência, nem derramareis sangue inocente nesse lugar. O que temos aqui, que eu entendo, é que não se deve derramar sangue inocente. O oposto, infelizmente, é verdadeiro. E isso nós podemos ver no caso, por exemplo, de Davi. Davi, quando jovem, ele enfrentou aquele Golias. E o que aconteceu? Ele tirou a vida do Golias. E não diz que ele pecou por ter tirado a vida daquele que estava trazendo transtorno para o seu povo. Porém, quando ele peca e manda matar Urias, que na verdade ele é o assassino de Urias, porque ele mandou matar Urias, ele é castigado porque praticou esse ato. Então, são duas coisas distintas nessa questão de não matarás. Uma é o inocente, a outra é quando, infelizmente, houver uma motivação muito necessária, né? A gente espera que isso não aconteça, mas fica aí a palavra do Senhor. O 7º mandamento é não adulterarás. Também é muito conhecido esse mandamento, porque trata da questão de relacionamento conjugal, da fidelidade conjugal, e esta é para a bênção que Deus estabelece essa fidelidade. E Jesus foi mais além nesse mandamento também. Ele estendeu mais um pouco esse conceito do adultério, quando ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 27, qualquer que olhar para uma mulher, e o Senhor me permite eu acrescentar aqui, qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem, que o adultério pode partir também da parte da mulher, né? Com intenção impura, já adulterou com ela ou com ele. Tá? Então, não se exige a consumação física, mas o pensamento, o olhar já nos leva a transgredir esse mandamento. 8º mandamento, não furtarás. Esse mandamento é muito também conhecido e a gente sabe o que é ser privado dos seus bens, ser roubado. E o Senhor, ele falando a um jovem que foi perguntar a ele qual era o principal mandamento, ele falou, você sabe os mandamentos? E foi citando, não adulterarás, o Senhor Jesus, né? Citando, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe,
que acabamos de ver ainda há pouco. E o Senhor, então, está enfatizando que é realmente pecado, não se deve ser praticado esse furtar. Pois não adulterarás, não matarás, né? Deve ser observado. E furtar aqui não é só o dinheiro, às vezes a pessoa pensa que furtar é tirar um objeto, mas às vezes a pessoa pode furtar do outro a alegria, furtar do outro a paz, através das maledicências, através das injúrias. Então, esse mandamento precisa estar muito atento, que nós não devemos praticar em hipótese alguma. Aplica-se à igreja, aplica-se a nós. E o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu gostei desse texto lá de Provérbios, capítulo 25, versículo 18, na tradução na linguagem de hoje, que diz: a pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Portanto, é perigosa uma pessoa mentirosa, uma pessoa que dá falso testemunho. É uma advertência claríssima para todos. E terminando aí os 10 mandamentos, o 10º mandamento, portanto, está no versículo 17, trata da questão da cobiça. O que é a cobiça? Cobiça é o desejo ardente de possuir aquilo que o outro possui, né? Essa é a questão da cobiça, deve ser banido da nossa memória, do nosso pensamento, né? Efésios capítulo 5, versículo 3, nós lemos que Paulo escreve: mas a impundicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Então, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E eu acrescento, até mesmo não cobice os dons do teu próximo. Tem gente que quer fazer o que o outro faz porque acha que faz bonito. Então eu vou pregar como aquele pregador prega, ou eu vou cantar como aquele cantor canta. Não, isso é cobiça e não está em consonância com a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, portanto, meus amados irmãos, com essa breve passagem pelos 10 mandamentos. Nós, como já falamos, é um assunto extenso, não se pode em poucos minutos assim destrinchar todos. Concluindo, voltando ao Salmo 19, como eu já falei logo no início, vou deixar mais uma vez esses versículos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Termina, né? Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Vamos guardar os mandamentos do Senhor. Se o Senhor permitir, agora, meus amados irmãos, no próximo domingo, dia 25 de abril, nós estaremos estudando a lição número 4. Cristo,
a palavra vivente. Essa é a quarta promulgação, né? Cristo, a palavra vivente. A leitura dessa semana aqui é apenas aquele texto lá de João, capítulo 1, acho que de versículos 1 a 11, se eu não me engano. Aliás, de 1 a 18. Então, para cada dia, os irmãos que prepararam a lição destacou um desses versículos. Então, fica aí a oportunidade de se ler várias vezes esse texto de João, capítulo 1, de 1 a 18. Que Deus possa estar abençoando a todos os meus queridos e amados irmãos.